Shalom! Estamos iniciando este ano debaixo de grandes expectativas, pelos feitos, pelas maravilhas, pelas realizações que Deus pode fazer na nossa vida. Na verdade, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados, mas há uma jornada, uma caminhada, e o seu posicionamento em Deus vai definir a sua conquista ou a sua frustração, depende do seu posicionamento. Eu quero despertar você, já nesse início de ano, nos voltarmos completamente para Deus. Temos um tema extraordinário que está sendo ministrado. Já a partir desta quarta-feira, ele veio para libertar os cativos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você se sente aprisionado. Talvez seja na área de relacionamento, talvez seja na área profissional, na área do desenvolvimento intelectual. Talvez você tenha dito assim, olha, as coisas não são fáceis para mim. Parece que dá certo para todo mundo, mas não tem dado certo para mim. Isso tudo pode ser mudado. À medida que você ouve a palavra, você recebe uma carga poderosa de unção, o jugo é quebrado, o jugo é despedaçado e você é colocado em liberdade. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, dizendo a respeito da manifestação do Messias, e diz, naquele dia a carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço por causa da unção. Preste atenção nisso. Fala de uma carga, de um peso e de um jugo. Em Cristo Jesus, este fardo, este peso é quebrado. Esse jugo é despedaçado e você pode desfrutar de plena liberdade. Vem estar conosco. Inicie o ano já desfrutando de unção e de uma palavra poderosa que vai promover libertação para a sua vida. Eu espero você todas as quartas-feiras. Pastor Clodoilson, pastor Ana Lúcia, são pessoas treinadas, preparadas e equipadas para ministrar este tema. E durante todo o mês de janeiro, nas quartas-feiras, eles estarão liberando unção e palavra fresca sobre a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma e 2018 será um ano extraordinário e sobrenatural para você e para a sua família. Coloque aí na sua agenda. Vem estar conosco quarta-feira às 19h30. Já nesta quarta-feira, já início de ano. Você não pode deixar para fevereiro, para março ou para abril. O ano já começou. E você pode entrar nesta dimensão, já debaixo desta unção e deste poder. Esperamos vocês na Igreja Evangélica em Campo Grande. Rua 14 de julho, 2726, o lugar do seu milagre. Deus que te abençoe. Graça e paz, ouvintes do programa IECG para você. Hoje nós estamos aqui, eu e o pastor Clodoilson, para falarmos sobre o mês de janeiro na IECG. Janeiro é o mês da libertação. Fala um pouquinho para nós, pastor Clodoilson, sobre esse mês. Graça e paz, ouvintes, é uma alegria poder falar com vocês e queremos abordar um pouquinho sobre esse tema que às vezes para algumas pessoas é um pouco controverso, que é a libertação. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus dizia assim, Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus entrou especificamente nesse tema, ele estava conversando com os judeus crentes, judeus que acreditavam que ele era o Messias. E Jesus entra num tópico que mexe com aqueles judeus, porque ele fala exatamente que para que a pessoa fosse liberta, o primeiro passo era ela se tornar um discípulo. Se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quando as pessoas participassem realmente e tivesse totalmente envolvido com aquele ensino que Jesus estava transmitindo, nessa caminhada é que ela então participaria e receberia todo o nível de libertação que ela precisaria. Não é isso, pastor? Sim, é isso mesmo, pastor, porque às vezes nós achamos que a libertação é como se fosse um passe de mágica, né? E na verdade a libertação é assumir compromisso. Eu digo assim que a libertação ela é esse processo de santificação nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a libertação ela propicia esse nível de santificação para o cristão. É verdade. E claro que às vezes alguém pode entrar
e confundir um pouquinho, porque a libertação ela tem duas áreas, né? Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, quando Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, né? E ungiu ele para libertar os cativos. E aí muitas pessoas, quando elas pensam na unção, a unção ela despedaça o jugo, é óbvio. Sim. Então, às vezes, o evangelista, o pastor, ou até um membro, às vezes ele é usado para ministrar sobre uma pessoa que está ali cativa, que está prisioneira de alguma coisa, e através da unção que está sobre aquele discípulo de Cristo, as pessoas elas são libertas e vêm conhecer o Evangelho. Então, esse é o primeiro passo da libertação. Mas a área específica que nós atuamos não é essa área, embora que muitas vezes a gente prega, as pessoas são libertas e conhecem a Jesus, mas nós estamos falando de uma caminhada, das pessoas que estão caminhando com Cristo, porque hoje a gente sabe que no meio cristão existem muitas pessoas que já servem a Jesus, mas elas estão prisioneiras Sim. de hábitos, situações, várias áreas na vida delas. Pecados que não conseguem romper, Sim, né? Então, bom, antes eu quero dizer, né, o pastor Clodoilson, pastora Ana, nós somos casados. Há quantos anos, meu amor? Quase 32. Quase 32 anos. E exercemos o ministério de cura, né, cura interior e libertação ali na IECG, na Igreja Evangélica em Campo Grande. E esse mês de janeiro é um mês onde nós designamos, né, o nosso apóstolo Edmilson e a apóstola Marisa, para iniciarmos o ano fazendo realmente esse exame, né, de espiritual, para ver como é que está a sua vida espiritual, se não existe nenhuma amarra na sua vida, se você não está cativo de algo. Isso envolve todas as áreas da sua vida. O espiritual, emocional, financeiro, comportamentos, né? Às vezes as pessoas dizem, eu sou nervosa mesmo, eu rodo a baiana, eu chuto o pau da barraca. E não consegue entender que esses são comportamentos pecaminosos que desagradam a Deus e que precisamos nos libertar desses comportamentos. E às vezes a pessoa até tem consciência, mas não consegue romper. Então, nesse mês de janeiro, nós estaremos trabalhando todas essas áreas, né? Comportamental, sentimental, prisões, amarras. E também temos o nosso curso, que é nos 2 últimos finais de semana de fevereiro. De janeiro. E temos alguns requisitos, né, para que você possa participar deste curso. Se você tem interesse, você procure ali a Igreja Evangélica em Campo Grande, ligue ali, que as pessoas estarão informando a você sobre as inscrições, sobre como fazer este curso. Mas tudo isso é para proporcionar ao cristão uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida onde você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Lembrando, né, pastora Ana, que esse curso é os 2 últimos finais de semana de janeiro, mas nesse mês de janeiro que nós vamos estar ministrando, serão as quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras do mês de janeiro, nós estaremos ministrando na área de libertação e cura interior. Todo ano nós iniciamos sempre às quartas-feiras ministrando nessa área. E quero abordar também um pouquinho da cura interior, né? Que a gente fala sobre libertação, dessas amarras, dessas prisões, mas nós também abordamos a questão da cura interior, que também é um tema que para alguns ainda é controverso, mas a cura interior nada mais é do que a gente, através da palavra de Deus, acessarmos áreas na vida do cristão que mantém ele limitado, ele não consegue romper, né? Pessoas que estão aprisionadas pelo medo. Quantas pessoas ficam aprisionadas pelo medo e não conseguem romper em muitas áreas? Isso faz parte de, às vezes, traumas, situações do passado, que a pessoa, de alguma forma, aquilo marcou a alma dela, ficou aquela marca na vida dela, e ela não consegue se desvencilhar desse medo. E nós abordamos temas como esse, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, tantas áreas aí que mexe hoje na alma humana.
Até porque hoje as pessoas chegam muito na igreja buscando resolver os seus problemas, mas o fato das pessoas estarem buscando isso é porque elas querem de fato uma solução, mas existe uma caminhada para chegar até aí. Precisa ela entender os processos, porque tanto cura interior como libertação, ela é processual. Né? Não é algo assim, não é um passe de mágica, é a partir do momento que você passa a entender e você começa então a desenvolver a sua caminhada de fé. E é nessa caminhada de fé, à medida que vocês vão andando em Cristo Jesus, vocês vão descobrindo, esse processo vai se manifestando na sua vida, vocês vão descobrindo a verdade e aí vocês vão sendo libertos. Foi exatamente isso que Jesus falou ali no Evangelho de João, como eu abordei no início desse programa. Pastor Clodoilson, esse é um assunto fascinante, né? Quando a gente fala da alma do homem, a alma humana, essa questão espiritual, e você começa a acompanhar as pessoas e de repente você começa a ver essa pessoa que estava tão amarrada, tão aprisionada, essa pessoa já começa a dar passos, né, em direção a essa liberdade. E isso é maravilhoso, isso é muito gratificante. E é aquilo que você iniciou dizendo, pastor, conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas de você ler. Para você conhecer algo, você vai ter que investir o seu tempo, né? Então, por exemplo, nós nos conhecemos, mas quantos anos de investimento? 35 anos aí, né? Então, hoje nós podemos dizer, nós nos conhecemos. E para você conhecer as verdades que vão te levar a essa libertação, às vezes não é ouvindo uma vez, duas, três, mas aí vai para aquele versículo, aquele ensinamento de Jesus, né? Que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Então, o conhecimento da verdade é o que? É você se tornar praticante da palavra de Deus. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se existe uma maldição, existe uma causa. E a libertação, ela vai exatamente na causa. Nós não podemos ficar lidando, né, pastor, tentando amenizar os sintomas. Nós temos que ir na raiz, nós temos que ir na causa. E esse mês de janeiro é um mês onde o Espírito Santo vai te levar à causa daquilo que está fazendo com que você não cresça, não se desenvolva, não rompa seus limites. E nesse mês eu estarei abordando 2 temas, que é o espírito de manipulação, né? Que é uma regência maligna que às vezes nós detectamos desde a tenra infância, né? Uma criança já tentando manipular, e se essa criança às vezes não é corrigida da forma bíblica, ela se torna um adulto manipulador e as pessoas, né, à volta ali sem saber o que fazer, como se aquela pessoa fosse o centro das atenções, e isso causa um transtorno em toda a família. Então, o espírito de manipulação, e também estarei abordando este assunto sobre os limites, né? Os limites que nós mesmos colocamos nas nossas vidas. E às vezes não sabemos nem o porquê. Ah, não posso, não consigo, não vou dar conta. Por quê? Né? Se o Senhor nos chamou para a liberdade, Ele nos disse, né? Deus nos disse lá no Gênesis, que nós deveríamos dominar sobre todas as coisas. E hoje o que a gente vê é o ser humano sendo dominado, né? Sendo que a ordem do nosso Deus foi crescer, multiplicar, frutificar e dominar sobre todas as coisas. E hoje o que nós temos visto é o ser humano sendo dominado, né? É verdade. E dentro disso que ela falou, e até ela comentou aqui, 35 anos a gente já se conhece, na verdade, desde o momento em que a gente começou a namorar, né? Casados já estamos há quase 32, mas só abordando uma questão hoje da sociedade, né? Hoje nós estamos vivendo uma questão muito grave na sociedade, onde o ter é mais importante do que o ser, né? Eu lembro quando éramos crianças, os nossos pais perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Hoje, na verdade, a maioria dos pais, eles já trabalham com as crianças para que elas tenham
alguma profissão que lhe dê dinheiro, que eles possam ter condições de pagar. Eles não estão preocupados com ser, o que a pessoa vai ser, mas sim com ter. Então a gente vê uma civilização totalmente voltada para ter as coisas. E, consequentemente, nós passamos a ter uma civilização vazia. A gente tem visto aí pessoas sofrendo demais porque elas chegam à idade adulta e elas não sabem quem são, elas não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Mas, né? Tem condições financeiras, mas hoje a gente vê pessoas se suicidando, com crise de identidade, né? As pessoas sofrendo realmente. Por quê? Porque elas estão perdidas. Elas chegam, é um ser humano adulto, mas perdido. Exatamente por quê? Porque a sua infância foi construída na base simplesmente do ter. Acontece algum problema, os pais preferem dar um brinquedo, dar um presente, dar dinheiro, do que ter um tempo para ensinar. Eu acredito que mudanças estão vindo aí pela frente, mas eu quero dizer, se você, esse adulto que se sente vazio, venha participar conosco às quartas-feiras, às 19h30, na rua 14 de julho, 2706, no centro da cidade. A Igreja Evangélica em Campo Grande estará com as portas abertas para que você venha participar conosco todas as quartas-feiras nesse mês de janeiro e experimentar uma libertação, uma liberdade em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ser livre é algo maravilhoso, é algo fantástico. Você realmente não ficar preso aos pensamentos do que as pessoas pensam ou não pensam a seu respeito. Porque é uma vida muito cansativa você querer viver a vida sempre dependendo da aprovação de outras pessoas. É um jeito cansativo de viver, né, pastor? Então, que você possa vir, participar conosco. E é isso aí, queridos. Será um mês extraordinário. Nós já estamos orando. Temos uma equipe que nos dá todo o suporte, uma equipe de intercessores, de facilitadores. E aguardamos vocês, tá? Aqui na primeira quarta-feira de janeiro, dia 3, às 19h30, nós estamos esperando você para que você receba do Senhor a sua libertação. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Um grande abraço. Estamos iniciando o ano debaixo de uma convocação profética para entrarmos em novas dimensões em Deus. Do dia 1º ao dia 5, que é de segunda a sexta, às 18h15, das 18h15 até às 19h, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Teremos um tempo de louvor impactante, uma palavra de 10 a 15 minutos e depois um tempo de oração onde vamos profetizar o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para cada início de mês, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Eu quero despertar você, teremos a nossa fé ativada. A cada dia eu quero estar ministrando sobre a sua vida uma palavra de destino, uma palavra de desígnio profético e você vai viver as novidades de Deus no ano de 2018. Vai ser um ano extraordinário e chegaremos aos confins da terra. Espero você de segunda a sexta, de 1º ao dia 5 de janeiro, a oração profética às 18h15. Espero você, Deus que te abençoe. As maravilhas, vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Eu estou há 1 ano e meio na ECG. Antes disso, a minha vida
foi devastada por decisões erradas que eu tomei. Foi 1 ano vindo sozinha, 1 ano. E aí eu decidi me batizar, né? Desci as águas, glória a Deus. E o meu esposo não veio. Meu esposo, ele não me acompanhou nesse 1 ano. Mas eu fiquei em oração e crendo que o Senhor ia agir no coração dele. Aí aconteceu que a minha filha, no início de 2017, resolveu se batizar. E eu falei para ele, leva a Aline na aula de pré-batismo, porque eu vou depois, eu não vou poder ir agora. E aí quando eu cheguei na aula, ele estava com a ficha do batismo na mão. Eu falei, mais uma ficha, né? Por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu decidi me batizar. Aí eu, chorei de felicidade. Eu falei, e a partir desse momento, a nossa vida tomou outro rumo, tanto a nossa vida financeira como o nosso relacionamento, que antes de eu vir, nós quase nos separamos. E a partir disso, minha vida mudou muito, eu colocando em prática tudo que a minha líder me ensinava, a minha pastora, as ministrações vindas do altar, né? Tomava posse e fui guerreira. E agora eu tenho aqui um guerreiro do meu lado. E nessa mesma noite de entrada dela na Santa Casa, com um diagnóstico de pneumonia viral, ela já foi internada. Porém, nesta madrugada, no primeiro dia que nós estávamos lá, ela já teve uma parada cardíaca, uma parada de respiração, teve complicações para respirar e já foi para o oxigênio. E a pastora Neuza Bueno veio e encostou em mim e falou, por que você chora, filha? E ela não sabia ainda que se tratava da minha filha, né? E aí eu contei para ela a situação, ela me abraçou e chorou comigo ali durante o culto. E aí, quando terminou o culto, ela falou, eu preciso ir lá. E ela subiu as escadas orando, né, e ungindo, e entrou no elevador e ungiu, e ninguém parou ela, né, e não era horário de visita. E ela entrou no quarto, o Paulo assustou, falou, nossa, pastora, a senhora aqui? Ela falou, eu vim aqui, eu quero orar e eu quero pedir a revelação do Espírito Santo para que venha se concretizar o que está acontecendo. Qual que é a causa, o que vem, o que precisa ser feito. E ela nos ungiu a Maria Laura e orou e chorou conosco lá. Eu comecei a orar e falar, Deus, eu creio que o Senhor pode resolver. Eu creio que não há outro que pode resolver, porque nós já estávamos desenganados de tudo. E nesse tempo a Maria Laura já tinha feito muitos exames, muitos raios-x, ela já tinha passado por muitas coisas e ela estava muito debilitada. Ela já não comia, ela não tomava banho, ela não podia sair do aparelho, ela não podia sair do oxigênio. Então aquilo doía demais na gente. E naquela manhã, no 10º dia de internação, foi pedido um exame para ela, porque ela estava com o abdômen muito inchado, ela estava com o abdômen assim, muito fora do normal. E ela fez um exame, e nesse exame que foi fazer do abdômen, eles acabaram fazendo por completo, e se constatou que ela já estava com um derrame pleural, que é uma infecção no pulmão, onde já está líquido, né, gelatinoso o pulmão, e eram 250 ml de infecção. E aí, nessa correria de médico, de pediatras, de pneumologistas, eles marcaram a cirurgia de última hora, e foi um dia tão de Deus que foi o dia que a Maria Laura não quis comer nada de manhã. Então já foi marcada a cirurgia na parte da tarde ela já foi, tomou uma anestesia geral e fez essa cirurgia. Foi retirado 200 ml de infecção do pulmão dela na primeira cirurgia e ela teve um pós-operatório muito complicado, né? Nós ficamos um pós-operatório com febre de 40 graus praticamente e ela não baixava. Então para nós foi um susto, porque os pediatras falavam que não era normal essa febre pós-operatória. Mas, para a honra e glória de Jesus, ela operou às 5 da tarde, às 11h30 da noite a gente estava no quarto. Ela foi para casa, a médica disse que ela não podia frequentar igrejas, festinhas de criança, shopping, lugares públicos onde tivesse muitas crianças, porque ela estava com o pulmão ainda muito fraco. Porém, né, nós não levamos isso em conta. Não fomos para shopping, não fomos para festinha, mas o primeiro lugar que nós pisamos
Com 2 dias de saída de hospital foi a igreja. Nós chegamos na igreja e aqui na porta eu e o Paulo nós apresentamos ela. Não, ela não vai ser regrada, não estar nos lugares. Ela não vai ser proibida de estar. Ela vai estar e ela vai testemunhar o que Deus fez na vida dela. E nós chegamos aqui nesse dia, nós entregamos a vida dela novamente a Jesus. E nós agradecemos pelo que nós vivemos, por tudo que Ele fez, seja lá o ruim ou o bom. Nós não entendemos, mas nós entregamos. E 30 dias depois, quando nós voltamos para o final, para fazer os exames novamente, a pneumologista olhou o raio-x dela e falou assim: aqui não consta nada, o pulmão dela está normalzinho, como se ela não tivesse tido nada. E aí ela falou assim: você pode voltar à vida normal. Pode voltar, ela pode voltar para a escola, ela pode voltar a frequentar os lugares que ela frequentava, ela pode tudo. E nós cremos que o que Deus fez na vida da nossa filha foi um milagre sobrenatural. Um milagre o qual nós não esperávamos, um milagre o qual nós desejamos, né? Nós buscamos por isso, em momentos nós sermos humanos e não crer, né? Querer viver o milagre sem Deus. Nós passamos por isso, mas quando nós entendemos que somente Deus pode fazer, somente Ele pode fazer. Oi, eu sou Maria Lara, eu sou a princesa do papai e da mamãe, que são os filhos deles. O milagre do papai e da mamãe. E o milagre do papai e da mamãe, eu queria dar um milagre para eles, que Jesus me curou. Jesus me curou, eles me curaram, meu irmão me curou, meu outro irmão me curou. Eu amo Jesus, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, eu amo minha família, eu amo meus avós, eu amo meus tios, eu amo minha igreja, eu amo minha outra, eu amo meu cachorro, eu amo meu gato, eu amo todo mundo. Sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver. Sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Estamos iniciando o ano debaixo de uma convocação profética para entrarmos em novas dimensões em Deus. Do dia 1º ao dia 5, que é de segunda a sexta, às 18h15, das 18h15 até às 19 horas, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Teremos um tempo de louvor impactante, uma palavra de 10 a 15 minutos e depois um tempo de oração onde vamos profetizar o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para cada início de mês, nós teremos um tempo de oração chamado oração profética. Eu quero despertar você, teremos a nossa fé ativada. A cada dia eu quero estar ministrando sobre a sua vida uma palavra de destino, uma palavra de desígnio profético e você vai viver as novidades de Deus no ano de 2018. Vai ser um ano extraordinário e chegaremos aos confins da terra. Espero você de segunda a sexta, de 1º ao dia 5 de janeiro, a oração profética às 18h15. Espero você, Deus que te abençoe. O princípio que eu vou ministrar agora fala sobre meditação. Parece que é uma coisa comum, mas não é comum. Esse tema não é comum. Isso tem mudado a minha vida, e não apenas a minha vida, a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas na face da terra. Se nós tivéssemos apenas esse texto que falasse a respeito de meditação, já seria suficiente para nós entrarmos neste processo de meditação. Nós, na verdade, como crentes ou cristãos, desprezamos a meditação. Quando nós olhamos para a cultura oriental, os budistas, Seishonoye,
esse outro povo aí, eles usam essas ferramentas de uma forma contrária àquilo que a Bíblia ensina. Porque o processo de meditação deles, orientais, é o esvaziamento da mente. Quando nós olhamos para a cultura hebraica, a raiz da palavra meditação não é o esvaziamento da mente, mas é o preenchimento da nossa mente. Não com qualquer coisa, mas com a palavra de Deus. Aqui está a diferença. Algumas pessoas, elas pagam para fazer um curso de coach, 4, 5 mil. Tem um camarada que está ministrando, ele é extraordinário. Ele cobra $5.000 para falar sobre coach. É uma ferramenta, são ferramentas. Quando nós viemos à igreja, a base da nossa ministração é Jesus, e tudo envolve Jesus. E Ele está em todo o processo, porque Ele é a própria palavra, Ele é o verbo. Em nenhum dos nossos cultos, por mais diversos que sejam os temas que ministramos, tudo se resume nele, porque Ele é a essência de todas as coisas. Mas alguns ensinamentos quebram cadeias e prisões na nossa alma e nos transporta para uma nova dimensão de possibilidades. A nossa mente pode ser aberta, o nosso entendimento, a nossa compreensão espiritual. Nós podemos nos desvencilhar dessas amarras de pensamentos, de ideias, de conceitos, de angústias, de tristezas, de fobias e outras coisas mais que nos oprimem. É possível. O Senhor nos deu ferramentas poderosas. Ouça, atente para este tema. Atente para o tema. Meditação. Mas não é apenas você atentar e ouvir e falar: poxa, que tema importante, que tema interessante, que palavra maravilhosa, para que você pratique isso todos os dias. A meditação é como um processo que você repete as palavras em voz baixa. Quando você olha em alguns mundos de espíritos, as pessoas cheireiam, tem uma expressão bíblica que fala assim, entre os lábios. Eles não compreendem. Isso falando do mundo espírito. Mas é um princípio estabelecido por Deus para que trilhemos o caminho do êxito, o caminho do sucesso. Esse texto fala de Josué. Josué tinha diante dele um grande desafio. Um grande desafio. O desafio de Josué não era pequeno. Imagina assumir a liderança, estar diante de uma nação com quase 3 milhões de pessoas, num lugar onde não tinha supermercado, não tinha água encanada, era um deserto. Como sustentar e alimentar e prover comida para todo esse povo? Era grande o desafio ou não era? Eles não tinham como ir a um supermercado, a uma farmácia, não. Mas eles precisavam de alguém que estivesse no topo da liderança. E o líder até então era quem? Moisés. Moisés não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa incomum. Ele, na verdade, se olhar num prisma, ele era comum, mas ele se torna incomum. Ele era gente, teve suas dificuldades, seus problemas, mas em termos de liderança, ele aprendeu a arte da liderança. Deus o aperfeiçoou, ele viveu num palácio, sendo treinado e preparado para se tornar um faraó. Ele fez a melhor faculdade, a melhor universidade. Por 40 anos ele viveu nesse meio de formação intelectual. Depois Deus o tira e ele vai 40 anos num deserto, para que fosse tirado de dentro dele aqueles ranços das coisas que não serviam daquela formação que ele recebe. E Deus o chama por um período para mais 40 anos de transição entre o Egito e a terra prometida. E ele era um homem que Deus falava com ele face a face. Deus falava com Moisés face a face, o que a Bíblia diz. Moisés, ele sobe ao monte, ele se relaciona de tal forma com Deus, que quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava, a glória de Deus estava sobre ele, e as pessoas não podiam olhar para ele. Mas ele morreu. Quem vai assumir? Josué. Essa missão. Aí Deus vai dizer a Josué: olha, eu vou te dar uma chave poderosa, para que você vença os seus temores, e você entre na terra e possua a terra.
medita na minha palavra de dia e de noite. Ó, imagina, meu irmão, nós como pessoas estamos sufocados por sentimentos de medo, de insegurança, de incertezas. É impressionante. Dependendo do seu estado, se eu toco com o teu telefone, você começa a tremer. É verdade? Dependendo de quem liga, você olha e fala, pelo amor de Deus. Você, até as coisas você não enxerga direito. Mas quando você entra na meditação, meu irmão, pode o negócio, o corpo está comendo, você vai ter paz. Paz, diga paz. É possível? É possível. Estava vindo de avião, numa viagem ontem, meu irmão, um avião, segunda turbulência que eu peguei assim, violenta, de estar dormindo, acordar mesmo, todo mundo gritando, o que está acontecendo? Aí, meu irmão, só fui falar com Jesus, não tinha como fazer nada. Meditação, 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 meditação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meditação. Eu virei do lado assim e continuei dormindo. É verdade, demorei um pouquinho, mas dormi. Oh. Mas nós somos assaltados todos os dias por notícias ruins, problemas que surgem de repente. Mas a meditação é uma arma poderosa que nos leva a um equilíbrio emocional e uma estabilidade emocional. Quantos querem viver assim? Josué tinha um desafio. Deus disse, eu vou te dar a chave. Medita na minha palavra de dia e de noite. De dia e de noite. A nossa mente não fica sem pensar alguma coisa em tempo algum. Fica. É o tempo todo, meu irmão. Você está dormindo, o negócio está girando. A mente está ativa. Está lá. Mas a meditação vai levar você a desfrutar de paz perfeita em Cristo Jesus. Diga, meditação é uma arma poderosa. Interessante, quando você olha para o animal, você já viu uma vaca, um boi no campo, pastando? Quando já viram? Observe. Interessante porque ela vai armazenando o capim. Ela tem várias bolsas. Depois ela para, e aquele alimento volta, e ela vai mastigando. E ela vai extraindo os nutrientes. É o processo de ruminação. Os nutrientes do capim vão sendo extraídos, vai entrando na corrente sanguínea, e o gado vai se tornando forte, saudável. Ó, é o processo, é a mesma coisa. Você vem à igreja, você ouve a palavra, você volta para sua casa e você vai ficar igual uma vaca lá. Ó, tô brincando. Não volto mais nessa igreja, me chamou de vaca. Eu estou falando do processo. Você está me entendendo? Então você vai trazer a palavra que foi liberada do altar, e você vai pensar, trazer de volta, e passar tempo mesmo. Para, e fica um tempo pensando. Interessante porque quando nós estamos em momentos muitas vezes de dificuldade, a gente busca um refúgio. Algumas pessoas, elas vão para a geladeira, se refugiam num doce, numa comida, e aí vai. Outros nas madrugadas, no momento que perde o sono, vão para onde? Para a televisão, para a internet. Aí vai ficar mais sem sono. Olha o que eu vou dizer para você. Alguém aqui toma remédio para dormir? Não precisa levantar a mão não. Olha só, vou te dar o melhor remédio. A insônia vai embora na hora. Quando a insônia chegar, essa visitação das trevas, você vai pegar a Bíblia e começar a ler. Meu irmão, para algumas pessoas 4 segundos já é o suficiente para dormir de novo. O jovem disse assim: ô pastor, ora por mim. Ora por quê, meu filho?
eu não consigo ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Falou, que hora que você lê a Bíblia? Eu trabalho o dia todo. Quando eu chego da faculdade, lá pelas 10h30, 11 horas, eu pego minha Bíblia, deito, e eu coloco assim. Na hora que eu vejo, eu dormi com a Bíblia no rosto. Falou, meu filho, levanta, começa a andar. Aí o sono vai embora. Mas na verdade, quando você pega a Bíblia, faça um teste. Começa a ler a Bíblia. Acabou o problema. A insônia vai embora. Acabou. É como um remédio. Comece a meditar, trazer a sua memória. Observe comigo o Salmo 1. O Salmo 1. A meditação é uma ferramenta poderosa, um instrumento poderoso para quebrar as forças dos pensamentos que contrariam o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Entenda isso, compreenda isso. Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você seja bem sucedido no seu casamento. Deus quer que você seja bem sucedido no seu trabalho. Deus deseja que você seja bem sucedido lá no curso que você faz, não importa qual seja o curso que você está fazendo. Deus deseja que você seja bem sucedido no seu organismo, no seu físico. Deus quer que você seja pleno. Esse é o desejo do coração dele. Então que todo pensamento que contraria isso caia por terra. Mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu quero dizer, não, isso vai mudar. Já está declarado que vai mudar. Olha só, diz, o meio em que nós vivemos nos formata. Pode ter certeza disso. Quando você convive com pessoas e elas têm um estilo de vida, o estilo de vida daquelas pessoas começa a impregnar em você. Por isso é importante você selecionar pessoas para se relacionar. Como igreja é a mesma coisa. Cada igreja tem um estilo, cada igreja tem uma chamada, cada igreja tem uma revelação, um nível de entendimento. E cada um caminha no nível de entendimento da revelação que tem. Deus tem nos dado a graça. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes de todos e não somos iguais. Amém? Graças a Deus por isso. Algumas pessoas gostam da gente e nos amam. Outras nos abominam porque não se identificam com a gente. Elas foram formatadas num contexto e vivem assim. Mas eu quero dizer para você, todos aqueles que passam por aqueles portais e entram num processo de aliança conosco, vão sendo renovados, transformados, fortalecidos, e vão entrar na rota, no caminho do êxito, do sucesso pleno. Isso eu tenho certeza. Quantos creem, digam amém. Observe comigo o Salmo de número 1. Diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho. São tantos os conselhos que estão sendo colocados diante de nós nesses dias. É uma avalanche, uma enxurrada de pensamentos. Diz, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora observe o versículo de número 2. Antes tem o que? Seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mais uma vez, de dia e de noite, de dia e de noite. Quanto tempo? De dia e de noite. Agora observe o que vai acontecer com esta. Está falando de uma pessoa, de gente. Versículo 3. Esta pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ó, que coisa extraordinária. Uma pessoa que medita na palavra de Deus, se afasta daquele contexto do versículo 1, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Atente para uma árvore plantada junto a ribeiro. Ela sempre vai estar verde. E não importa a estação. Não importa a estação. Aquela árvore sempre vai estar viçosa. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. Tudo que fizer prosperar. Diga, tudo que eu fizer
eu vou prosperar. Diga tudo, medite nisso, traga isso, interiorize isso, visualize isso, se veja assim, como imagina a sua alma, assim vai ser. A minha alma espera somente em Deus, dele vem o quê? A minha salvação. A minha alma. Nós somos um ser trino. Quem está falando? O salmista. Ele está dizendo, a minha alma. Nós somos um ser espiritual. Nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. A minha alma, a sua alma, envolve sentimentos, emoções, desejos, essas coisas, coisa de alma. A nossa alma se abate, a nossa alma se angustia, envolve os nossos sentimentos. Ele está dizendo, a minha alma encontra descanso somente em Deus, dele vem a minha salvação. Agora observe o versículo de número 5. Ele dá uma ordem à alma. Ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele está dizendo, ó minha alma, aquieta. Você pode ordenar a sua alma para que ela se aquiete. Alma, aquieta-te. Dá uma respirada funda assim, toma o equilíbrio de volta e vai. Agora, atente para o capítulo 63, versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Vamos para o versículo de número 6. Quando me lembrar de ti, ao invés de você ficar trazendo à memória o problema, traga a memória. Quando me lembrar de ti, traga a memória Deus. Quem é o seu Deus? O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, diz, nada me faltará. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ó, percebe? É uma chave, você vai ter que virar uma chave. Vira a chave. Na madrugada, quando você acorda, o problema está lá. Eu pergunto, alguém aqui está administrando algum problema? Hã? Tem algum probleminha que você está administrando assim? Ao invés de você ficar bitolado, pensando simplesmente dia e noite no problema, porque não vai resolver. Traga na madrugada para a sua cama a presença de Deus e medita nele nas vigílias da noite. A tua alma vai se fartar como de tutano e de gordura. Paz completa vai inundar o teu ser. Preste atenção, é um exercício. É um exercício. Irmão, ouçam, todos estão me ouvindo? Ó, nós podemos orar, e nós oramos, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, os demônios são expulsos. Isso acontece. Mas você precisa muito mais que isso, porque você não vai estar o tempo todo dentro da igreja. Daqui a pouquinho você tem mais tempo na sua casa, ou na rua, no trabalho, do que aqui. Percebe? Você não vai ter o pastor 24 horas para orar por você, é você mesmo. Nós queremos dar ferramentas. Queremos que você deixe a condição de um menino no sentido espiritual e entre no nível de maturidade, para que você vença todos os obstáculos, se torne uma pessoa, um cristão forte e saudável. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Quando? Quando nas vigílias da noite, nas madrugadas, eu me volto para ti. É o que vai acontecer com você. Para de pensar besteira. Tem alguém que estava pensando em se matar? Pensou por esses dias assim, pensei em me matar? Não tem coragem de falar, né? Mas é possível, lógico. Observe, sabe por quê? Você está alimentando alguma coisa dentro de você, mas isso pode ser mudado. Pô, mas não consegue, você vai conseguir. Vai virar esse negócio dentro de você. Ó, quando você entrar num ambiente
que alguém olhar para você, não comece a imaginar o que a pessoa está pensando a teu respeito. Quando Moisés enviou os espias, eram 12. 10, eles se viam como gafanhotos. E sabe o que eles diziam? Também, eles nos veem como gafanhotos. Como que pode? Eles olhavam para as pessoas e eles diziam, eles estão nos vendo como gafanhotos. Na verdade, eles se viam e eles pensavam e achavam que as pessoas também os viam como gafanhotos. Como você se acha? Como você se vê? Não estou dizendo para você entrar no nível de soberba, de prepotência. Não é isso não. Mas de confiança de quem você é. Você foi resgatado, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Você é precioso, você não é uma pessoa qualquer. Você é especial para Deus. Mesmo que as pessoas digam que você não é nada, absolutamente digam, não acredite. Acredite no que a Bíblia diz que você é. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. É possível que em conflitos de casamento o marido libere palavras ásperas e duras, e acontecem essas coisas, e aquilo vai dando, formatando uma imagem na pessoa, e a pessoa vai se vendo daquela forma. Recuse, rejeite, assuma o seu lugar em Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Então para de pensar besteira, vai dar tudo certo. Os nossos dias passados não são melhores do que os nossos dias futuros. Os nossos dias no futuro serão melhores do que os dias do passado. Temos registrado na nossa história quem nós éramos. Quem nós éramos há 15, há 20 anos atrás. Olhe para lá um pouquinho. Outros há 70, 80, uns 90, 100. Olha aí. Deus já não fez grandes coisas na sua vida? Porventura lhes faltou alguma coisa? Não vai faltar. Diga para o seu irmão, não vai faltar. Está só começando. Vai só melhorar. Dá para você acreditar? Para encerrar, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Tira o velho e estabelece o novo. Renovação do entendimento. Está lá. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Sem renovação do entendimento, não tem. Eu quero orar por vocês, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, chamando o poder de Deus e ministrando a bênção, para que o poder de Deus se manifeste, trazendo cura, restauração e libertação. Vamos orar? Concorde comigo. Pai, no nome de Jesus, que a tua mão de poder, ó Pai, seja estendida, alcançando este lar, alcançando esta família. Ó Deus, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece o íntimo e o coração de cada um. A tua palavra diz que mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já as conhece. Portanto, o Senhor conhece a aflição, a dor, a angústia desta pessoa que me ouve. Ó Deus, o desejo do coração. E a tua palavra diz, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. A minha oração, ó Deus, é para que a tua paz inunde este coração angustiado. Deus, que toda tristeza seja dissipada. Ó Deus, e que teu amor, o amor de Deus e a paz de Deus que excede o entendimento humano, envolva esta mente e este coração. Em o nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. From the walls of Jerusalem to the winding hills of Tennessee, with one voice let's worship Him.